E vamos dar início então com o professor João Duque, que é doutorado em Teologia Fundamental. Neste momento é professor catedrático na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa e docente convidado na Faculdade de Filosofia de Braga. Lecionou na Escola de Artes do Porto, da Universidade Católica Portuguesa, e no Instituto Teológico Compostelano, agregado da Universidade Pontifícia de Salamanca. Desde 2007 é diretor do Núcleo de Braga, da Faculdade de Teologia, e desde 2011 é presidente do Centro Regional de Braga, da Universidade Católica Portuguesa. É casado e é pai de 3 filhos. Então o professor João Duque irá falar-nos sobre a esperança para a família nos tempos de hoje, com os desafios para a construção da justiça e da paz e para o amor pessoal a cada pessoa. Então, vamos dar início com o professor João Duque. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Antes de mais, muito obrigado também pelo convite em geral, da organização deste congresso e pela apresentação amável. Também faço parte das famílias numerosas, por natureza e por inscrição também na associação. Ora bom, o tema deste congresso é um tema muito comprido, com muita coisa. Eu vou abordar a questão da família na situação contemporânea, focando-me, por sinal, nos aspectos iniciais e finais desta proposta de tema. A questão da esperança, mais ligada à questão da confiança, se quisermos, num contexto social contemporâneo, e em que medida a família pode ou não jogar com esse contexto, e, sobretudo, para este caso, penso que é, talvez, enfim, o ponto mais inspirador deste título, a parte final. A exigência a amar as pessoas uma a uma. Como se, aliás, pudesse ser de outra maneira, não é? Amar é impossível se não for um a um, mas já lá chegaremos. Ora bom, numa contextualização contemporânea do problema da esperança ligado à questão da família, poderíamos dizer que, sobretudo na Europa, enfim, é um bocado difícil generalizar isto para o mundo inteiro, mas no contexto europeu, nós vivemos uns últimos séculos numa espécie de jogo permanente entre ilusões e desilusões, de vária ordem. Como sabemos, a fase dita da modernidade europeia criou em nós algumas ilusões, bastantes ilusões, sobretudo ilusões quanto à capacidade que nós próprios teríamos de resolver muitos problemas dos nossos problemas tradicionais. Como sabemos também, muito depressa, muitas dessas ilusões se transformaram em desilusões, precisamente por verificarmos essas incapacidades, e nós podemos mais ou menos admitir até que o século XX foi um século muito marcado por algumas dessas ilusões. Nós iniciámos o século XX ainda com uma fé bastante acentuada nas capacidades do progresso, como sabemos, e chegámos, pelo menos a meio do século, aliás, já antes disso, pelo menos com a Primeira Guerra, mas sobretudo depois com a Segunda Guerra, com uma forte machadada nessas ilusões todas, que provocou fases bastante desiludidas no contexto da cultura europeia. Até se chegou a falar numa espécie de niquilismo europeu resultante dessas desilusões. Na atualidade, vivemos um pouco na convivência com essas desilusões, ou através de construção de, não são bem de ilusões, mas de um mundo de ilusão, ou seja, de um mundo divertido através de ilusões que nos construímos todos os dias, sobretudo de ilusões virtuais, ou então com novos recursos, ilusões mais fundamentalistas, propriamente, e até fundamentalistas no sentido extremo, ou extremista, mesmo no âmbito religioso, como é sabido, que não deixam de ser ilusões que vão provocar inevitavelmente novas desilusões. E por isso se vai falar um bocado no desaparecimento de um horizonte de esperança, porque o horizonte de esperança implica sempre algum tipo de confiança e, sobretudo, confiança no futuro, confiança nas possibilidades que ainda temos de algo,
uma cultura marcada por muitas desilusões tem muita dificuldade em lidar com a questão da esperança. E, enfim, numa leitura muito pessimista, diríamos que a cultura atual é uma cultura com um forte déficit de esperança. Evidentemente não é assim totalmente, nunca é em nenhuma cultura, não se podem fazer análises tão gerais, mas podemos admitir que assistimos a um certo cansaço da capacidade de esperar alguma coisa que ainda nos entusiasme, se quisermos, no futuro da nossa cultura. É claro que a grande raiz de qualquer atitude de esperança é a confiança. Isso até economicamente nós vemos. É claro, estamos a atravessar agora uma fase mais interessante do ponto de vista da confiança. Não há de fazer-se esperar a desilusão, certamente. Assim temos vivido também em Portugal, já há muitos séculos, entre fortes momentos de maior confiança e fortes momentos de desilusão. Mas a grande chave é o problema da confiança. Podemos dizer que as nossas sociedades urbanas atuais, já não digo os nossos sistemas políticos atuais, não favorecem muito a confiança das pessoas. Em geral, mais uma vez em geral, com muitas exceções, construímos um estilo de vida que cada vez mais se baseia na desconfiança do que na confiança. Interessantemente, e quando eu estava a estudar na Alemanha, havia um pensador alemão que denominava Frankfurt, a cidade onde eu estudei, a cidade do medo. E uma cidade muito representativa das nossas sociedades contemporâneas, sociedades da desconfiança, precisamente por ser uma cidade em que os edifícios estavam quase todos destinados a bancos e a companhias de seguros. E, portanto, nós recorremos aos bancos e aos seguros porque desconfiámos de tudo e tentámos pôr o nosso dinheiro seguro ou assegurar-nos em algum lado. Isso é já revelador da desconfiança permanente que nos leva a tentar alguns recursos de confiança. Por sinal, agora, os bancos também já não é assim um grande recurso, pode ser que recuperem, já veremos. Ora bom, nesse contexto, é bastante frequente ainda, mas pode ser uma possibilidade, apresentar a família como um último reduto ainda de confiança. Aliás, a organização das nossas cidades já vai bastante nesse sentido, diferentemente das aldeias tradicionais, não é? Vivemos em pisos, melhor, em prédios altos, com muitos pisos, cada um no seu cubículo. Temos uma vida social relativamente reduzida, isso depende depois também do tamanho das cidades, mas uma cidade bastante marcada pelo anonimato faz com que a vida social, em geral, seja bastante reduzida e resta-nos o reduto, não é, de fim de tarde ou de noite da família no seu pequeno cubículo, para ainda fazer alguma experiência de confiança, tanto quanto nos é possível confiar nos membros da nossa família. E diríamos, de todos os outros, desconfiamos tendencialmente, agora até dos bancos, confiamos só já na nossa família, na dita família nuclear. Bom, este é o primeiro ponto como contexto. A família poderia surgir aqui como um último reduto de confiança e, nesse sentido, um último reduto de esperança, que em cada um de nós permite ainda esperar algo, com base nas relações familiares que temos. Não tanto já com base numa esperança construída socialmente, mais alargada, ou até a nível global. Evidentemente que são descrições, enfim, apinceladas e um bocado extremas, se quisermos, para todos os lados, mas seria uma possibilidade. Acontece que, segundo ponto, a instituição familiar atravessa ela mesma momentos muito incertos. Aliás, mesmo esta questão da confiança já não é algo tão garantido assim, ou seja, resta-nos a confiança que temos nos nossos, mas é uma confiança também fortemente colocada à prova muitas vezes, pelo menos mais genericamente. É um problema que poderemos conversar depois, se tivéssemos tempo, que é o que provoca mesmo um certo movimento acentuado do recurso ao divórcio, por exemplo, com alguma facilidade, não é questão extrema, mas sobretudo a facilidade da realização disso que cria uma instabilidade permanente entre os cônjuges, pelo menos, relativamente a essa confiança de base, ou seja, nenhum de nós já pode confiar com alguma
firmeza e algo descansado, que não vai acontecer de um dia contarmos com outra pessoa, ela não está lá, simplesmente. E quando, sobretudo jovens, já partem para uma relação com o princípio de que de repente chegam a casa e já não está lá o parceiro, já é um problema sério para a questão da confiança. Se não conseguimos encontrar apoios de confiança no trabalho, na vida social, nem sequer em casa, ficamos um bocado à deriva nessa perspectiva. Isso afeta, sem dúvida, a questão da esperança. Mas, como é sabido, e poderemos debater depois, os tempos incertos relativamente à questão da família levantam-se já quanto ao seu conceito, isso sabemos que sim, e, portanto, está em debate o próprio conceito de família. Já não sabemos bem o que seja, afinal, a família, já nem sequer a nuclear. E para as famílias para quem não é problemático o que é o conceito de família, e seguem na linha daquilo que se diz, estranhamente, ironicamente, a família tradicional. Não é? Portanto, ainda são famílias tradicionais, como nós, sim, em geral. Portanto, somos todos famílias tradicionais, não é? Numerosos ou não numerosos já não me interessa, mas é tradicional. Mesmo aí há um cotidiano muito incerto, e sobretudo aí mais na relação com os filhos, ou seja, uma família tradicional que, apesar de tudo, o marido ainda confia que a mulher não desapareça ao chegar à noite, e a mulher confia que o marido também não desapareça. Portanto, vivemos com alguma estabilidade nessa confiança. Tudo pode acontecer, mas confiamos que não. Mas na relação, por exemplo, à educação dos filhos, o problema torna-se bastante grave e acentuado, tendo em conta todo o contexto cultural envolvente, nomeadamente, enfim, o contexto dos nossos recursos eletrónicos, não é? Portanto, este é um elemento muito importante e um elemento que abala fortemente as relações familiares como contexto, habitação, espaço de confiança. Não é que desconfiemos dos filhos, não é isso. A própria realidade da confiança torna-se muito fluida. Sim, um filho nosso pode confiar mais no que está aqui do que naquilo que dizem os pais ou naquilo que é a sua família, e nós próprios, enfim, sabe Deus. Ou seja, todos nós podemos viciar-nos nisto também e, portanto, confiamos mais na rede do Facebook já do que no conjunto de relações da nossa família. Portanto, tudo isto são desafios que estão aí em cima da mesa. Portanto, a par de sistemas, e sistemas montados até talvez com objetivos, a par de, sobretudo, ideologias, essas sim, com objetivos, e que afetam fortemente a vida familiar, há o problema cotidiano da vida familiar. Bom, terceiro ponto. Sem querer negar que a instituição familiar como tal pode sofrer transformações na sua configuração, consoante os contextos culturais. É indiscutível que a nossa família é tendencialmente, não é absolutamente assim, mas tendencialmente mais família nuclear do que era uma família patriarcal alargada, que era quase a aldeia toda da família, por exemplo. Sim, tem uma certa tradição. Portanto, há transformações fortes na forma como a instituição familiar se articula. Evidentemente, podemos abrir isto ainda à questão de famílias monoparentais, etc. São configurações que existem, de facto, na atualidade. Onde estão os limites disto? Podemos debatê-los, tem que haver algum limite, senão tudo é família, nada é família. Sim, mas dentro, apesar de tudo, dos limites do que poderemos considerar ainda uma família quase tradicional, ainda pode haver versões, de facto, variadas, sem dúvida, mas há elementos, quanto a mim, e é aí que eu me vou concentrar na última parte, para não alongar muito também, e que leva à última parte, à última frase do título deste congresso. Há um conjunto de elementos, sobretudo relacionais, que me parecem indiscutíveis para podermos falar de família. Não quer dizer que noutros contextos, eventualmente, esses elementos não possam existir também, mas o contexto onde especialmente existem esses elementos é na família. Eu diria que a família, nesse sentido, é, antes de tudo, o berço, e o berço é onde nascem, e a habitação onde convivem regularmente num espaço, berço e habitação de relações estritamente pessoais. E eu considero relações estritamente pessoais relações na ordem do gratuito, ou seja, da gratuidade.
Não relações comerciais, que não são na ordem da gratuidade, não relações de rentabilidade, não relações de interesse, etc., etc., que essas temos-las em muitos contextos, enfim, e a nossa sociedade até é bastante marcada, mas todas as sociedades mais ou menos foram, são marcadas por relações de interesse, diríamos. Relações desinteressadas, que significa gratuitas, de ordem pessoal, que significa envolvendo pessoas concretas, únicas e irrepetíveis, o que significa uma a uma, o berço dessas relações e a primeira habitação dessas relações é a família. E para nós humanos, relativamente à questão da esperança e da confiança, isso é absolutamente essencial. Ou seja, podemos, e eu diria que até devemos, desconfiar de ideologias, sejam elas quais forem. Desconfiar. Nós todos temos ideologias, evidentemente, ou seja, convicções também, isso tudo. Mas temos sempre de ter alguma desconfiança, porque isso pode se tornar problemático, podemos ser dominados por ideologias. Podemos e devemos, e aí talvez devamos sempre, desconfiar de sistemas, porque sistemas anulam tendencialmente as pessoas. Até podemos, em algumas situações, desconfiar de instituições. Isso aí varia. Todos nós precisamos, apesar de tudo, alguma confiança em instituições, mas há momentos, em culturas, histórias, em que as instituições habituais são muito sujeitas à desconfiança. E nós atravessamos, relativamente a algumas instituições nossas, muito essa desconfiança. Mas, em realidade, como humanos, não podemos prescindir de confiar em pessoas. Em algumas pessoas. Ao menos numa pessoa. Senão, não conseguimos experimentar a confiança e, não podendo experimentar a confiança, temos graves problemas como pessoas humanas, sem dúvida. Isso só é possível se for possível amar e ser amado. A tal relação pessoal gratuita, que pode ser um outro nome para o amor. E só se pudermos amar e ser amados, ainda que seja uma pessoa só, é que podemos confiar, ainda que seja numa pessoa só, e só podendo confiar é que podemos esperar. Só assim a esperança nos é possível. E a esperança é, do ponto de vista humano e do ponto de vista teológico, importante no dinamismo da salvação. É na esperança que somos salvos. Interessantemente. Mais do que esperarmos ser salvos, é na própria esperança que somos salvos. Ou seja, sem possibilidade de esperar, estamos perdidos. Estamos perdidos, até psiquicamente. Não é? Isso depois, claro, enche os consultórios dos psicólogos e dos psiquiatras e é a falta de capacidade de esperar, confiar. Portanto, a esperança e a confiança são muito salvíficas, trazem a salus, a saúde e a salvação no sentido geral. Bom, a família em concreto é, como eu disse, o berço e a habitação dessas relações estritamente pessoais porque gratuitas e de certas relações determinadas. Como eu disse há bocado, esta modalidade de relações gratuitas podem ser vividas também noutro contexto. Uma ordem religiosa, à partida, destina-se a isso. Os conventos medievais surgiram para isso. Experimentar uma espécie de sociedade em que o amor fraterno, o que significa a relação pessoal gratuita, fosse o dinamismo social predominante. Uns conseguiram, outros fracassaram, consoante, mas em última instância, é o grande ideal de todas as ordens religiosas e, eventualmente, outras instituições. Mas a família é o berço e a habitação de um conjunto de relações que são pessoais, que não podem ser facilmente, podem ser por arranjos mais ou menos substituídas, mas não podem ser facilmente substituídas noutro contexto, que é a relação de filiação e, claro, a relação de paternidade e maternidade, ou parentalidade, assim, hoje, no sentido neutro, e a relação de fraternidade. Pelo menos essas. Claro, depois há muitas outras relações. Mas é na família que nós somos, antes de tudo, filhos, porque é numa família que nascemos, mas mais do que ser gerados biologicamente, é numa família que nós aprendemos a ser filhos, no que significa aceitar o nosso estatuto de dependentes e de ser originados gratuitamente por alguém. O que
não é de sumenos importância aceitarmos esse estatuto. Há quem não chegue nunca na vida a aceitar ser filho. Pretende ser sempre produtor de si próprio e não filho de outros. A paternidade e a maternidade, como muito importante, que tem a ver com a fertilidade. Nós, humanos, somos para ser férteis. Somos para originar algo ou para originar alguém. A família é o berço e a habitação de experiências de fertilidade, também biológica, que não pode ser colocada de parte, mas a outros níveis também. E é aí que se pratica e aprende a fertilidade. E a fraternidade, que é a grande utopia da humanidade, que nós vivamos uns com os outros como se fôssemos irmãos, ou melhor, sendo irmãos, o que significa, sentindo-nos responsáveis uns pelos outros, por nada, ou seja, sem interesse e gratuitamente, é na família que a fraternidade nasce e onde a fraternidade se desenvolve, espalhando-se depois. Portanto, a esperança no futuro só é possível se essas relações se mantiverem como possibilidade e não forem completamente absorvidas por relações de rentabilidade, de cálculo ou de interesse ideológico. É claro que, enfim, uma sociedade ou grupos que pretendessem anular este tipo de relações e, em última instância, a gratuidade da relação humana em favor de proveitos de vária ordem, enfim, de facto, o primeiro grande objetivo a abater terá que ser a família. Por outro lado, quem pretender apostar, manter e considerar que isso é absolutamente essencial para o nosso modo de ser humanos, este tipo de relações, de gratuidade, para além da rentabilidade, na base da filiação, da paternidade, da maternidade e da fraternidade, ou seja, construir um mundo fraterno, de facto, a primeira instituição, o primeiro núcleo a defender terá que ser a família. Muito obrigado. Obrigada, professor João Douglas. Agradecemos a sua reflexão e vamos passar então ao casal Ângela Silva e Joaquim Matos. A Ângela tem 40 anos e o Joaquim tem 47, são naturais de Santo São Lourenço, Guimarães. Casaram na paróquia no dia 13 de maio de 2000 e têm 2 filhos, o Francisco, de 13 anos, e a Maria, de 6 anos. A Ângela é doutorada em Engenharia e Gestão Industrial e é professora na Universidade de Lusíada do Norte, em Famalicão, e professora convidada na Universidade do Minho também. O Joaquim tem o 12º ano e exerce a função de cabo-chefe da Guarda Nacional Republicana em Braga desde 1994. Tem assumido várias missões na sua paróquia, a Ângela como secretária do Conselho Económico Paroquial, catequista e membro do grupo coral, e ambos leitores. Desde 2014 fazem parte do movimento espiritual conjugal Equipas de Nossa Senhora, quem tem como objetivo ajudar os casais a viver plenamente o seu sacramento do matrimónio, anunciando ao mundo os valores do casamento cristão pela palavra e pelo testemunho de vida. Então, na sua comunicação, irão fazer uma breve apresentação da sua família, enquadrando no ambiente familiar, obviamente, e de seguida farão então a apresentação do movimento das Equipas de Nossa Senhora, focando a sua contribuição para o reforço do papel da oração e encontros com Deus como estímulo para preservar a unidade da família. Obrigada. Boa tarde a todos, então, mais uma vez. Agora sim estão a ouvir. Queria cumprimentar então o público aqui presente e agradecer em primeiro lugar o convite que nos foi feito para estar aqui presentes hoje, para dar o nosso humilde testemunho, se me permitem, e agradecer a apresentação que foi feita. Nós, como dizia a professora Lourdes, somos um casal de Guimarães, temos... Queres apresentar a nossa família? Não, ela fala mais. Como ela já disse, temos 2 filhos, o Francisco, de 13 anos, que anda no 8º ano, e a Maria, de 6 anos, que entrou este ano para a primeira classe. E fazemos parte das Equipas Nossa Senhora desde 2014, que é um movimento que iniciou, penso que em 1999,
e 47 em França, com o Padre Caffarel, e que consiste em casais, nomeadamente entre 4 a 7 casais, que se reúnem pelo menos uma vez por mês para orar em conjunto e debater, apresentar os problemas e... Enquadrando um bocadinho a nossa família, eu vou tentar falar se calhar devagar, deve ser por isso que estava a fazer sinal, para eu falar mais devagarinho. Nós, como fomos apresentados, eu dou aulas na Universidade de Lusíada, que tem cursos pós-laboral, e o meu marido é GNR, que também trabalha por turnos. Então, a questão de como é que nós fazemos esta gestão e tentar pegar um bocadinho naquilo que o professor João Duque referiu, a questão de agora nós conseguimos gerir e, na atualidade, conseguir manter a família unida e aproveitar aquele bocadinho que nós conseguirmos aproveitar ao final do dia para partilhar os nossos problemas com os nossos filhos e para ouvi-los, tentar que não sejam sempre no computador e no telemóvel. Para nós, enquanto casal, era um bocadinho difícil, uma vez que não temos aquele horário típico das 9 às 5, e então à noite jantámos todos juntos e ao jantar conseguimos reunir toda a família. Por isso, nós inicialmente na nossa vida conjugal, nós começámos por, somos cristãos praticantes, fazíamos oração individual, no fundo como suporte de cada um. A partir do momento em que tivemos os nossos filhos e tentámos incutir-lhes a fé cristã, tivemos alguma dificuldade em conseguir fazer oração em família. E esta entrada neste movimento das equipas de Nossa Senhora, que é realmente um movimento que apoia casais, o que é que faz este movimento? Não é mais do que uma reunião mensal em que um conjunto de 4 a 6 casais se reúnem na casa uns dos outros, não é? Cada um abre as suas portas e fazemos um jantar, jantar simples, e à volta da mesa reunimos e debatemos temas. Cada uma destas equipas tem um guia espiritual, temos um sacerdote connosco, porque nós pegamos num tema da Palavra de Deus, que depois de lido e interpretado por nosso guia espiritual, é debatido entre casais, em que cada um dá a sua perspectiva e aplicação, no fundo, na nossa vida cotidiana. E uma das coisas que na nossa vida familiar nós mudamos e tentamos aplicar na nossa casa, na nossa família, foi a questão da oração realmente como este suporte para a união da nossa família. E como é que nós tentámos fazer isso? Deixámos fazer só a nossa oração individual e passámos a fazer uma oração familiar. Tentar que, antes de dormir, pelo menos os 4, estejamos um bocadinho juntos a orar. Orar no sentido de que tentámos que até mesmo os nossos filhos, cada um deles individualmente, e um de cada vez, fizesse uma pequena oração, depois de meditarmos um bocadinho, fizesse uma pequena oração. O que é que nós reparamos? Que nesta oração, cada um dos nossos filhos abordava o dia-a-dia deles e começava por agradecer a Deus o ter tido um bom dia, conseguir estar com a família reunida no final do dia, agradecer por estarmos todos juntos, e reparámos que era uma das coisas que eles davam valor. Muitas vezes temos essa dificuldade, face agora o recurso às novas tecnologias, permitia o que é que nós fazíamos. Se o Quinho estava de serviço, ligávamos, fazíamos uma chamada. Se fosse possível. Sempre que possível, ele recuava um bocadinho de serviço e tentava fazer a oração connosco, via telemóvel. Quando era eu que não podia, muitas vezes eu vinha pelo caminho, durante a viagem, porque saía às 10 da noite, para eles não se deitarem muito tarde, tentar que fizéssemos oração, nem que seja, se não for presencialmente, via telemóvel, e conseguirmos fazer esta meditação de 5, 10 minutos. O que consigo partilhar convosco é que realmente este movimento chamou-nos a atenção para um aspecto que era realmente importante, que era a questão do suporte da oração. É realmente importante. Começámos a perceber que, através da oração, conseguimos ir ao encontro de Deus e falar com Ele e fazer com que os nossos filhos começassem a não ter medo ou não ter problema em falar com Deus, simplesmente falando com Ele, pedindo para nos ajudar nos testes no dia a seguir, por exemplo, porque estavam preocupados. Ai, meu Deus, faça que me corra bem o teste que eu vou ter amanhã, por exemplo. Estão preocupados com alguma coisa e aproveitam aquele momento
para pedir que corra bem o dia a seguir, e conseguimos estabelecer esta relação com Deus, se quisermos, com um pequeno momento, se quisermos dizer assim, diário, que nós conseguimos estabelecer em família. Este movimento reforça realmente isso. É um movimento que apoia casais, não só casais com dificuldade. Nós somos uma equipa de 6 casais e cada um dos casais tem a sua particularidade, tem a sua experiência, tem os seus problemas, e naquele momento que nós fazemos esta reunião mensal, que é obrigatória, conseguimos entre ajudar-nos e repararmos que os problemas da nossa família são, na maior parte das vezes, os problemas de todas as outras famílias, que é como é que nós conseguimos atualmente, no dia-a-dia do nosso trabalho, gerir uma casa, gerir um trabalho, gerir uma família, educar os filhos, tentar que eles passem, nós sabemos que eles passam mais tempo com outras convivências, com os amigos, com outros ambientes, tentar em casa, no pouco tempo que temos junto deles, chamar-lhes a atenção para o que realmente é importante, a questão deles sentirem que têm sempre ali um amigo, que podem desabafar com ele, que podem confiar em Jesus e Deus que nos guia. E a nossa pequenina, de 6 anos, a Maria, é engraçado porque ela tem 6 anos, entrou agora para a catequese, e começou a perceber que realmente existe, que Jesus é nosso amigo, e quando faz qualquer coisa, qualquer asneira, ela questiona sempre: mãe, será que ele ficou chateado comigo? No final do dia disse: logo à noite vais ter que conversar com ele. E ela faz isso, e é engraçado perceber como uma criança de 6 anos acaba por reforçar a sua fé, no fundo, que tem ali alguém que quer agradar e que é um amigo. Por isso, todos estes movimentos que existem, que aqui acho que existem e estão muitos representados, se não estou em erro, realmente são importantes e obrigam-nos a parar. Porque quando o nosso guia espiritual, que é o Sr. Padre Abel Faria, que é o nosso pároco, quando nos convidou para entrar para o movimento das equipas Nossa Senhora, a nossa primeira reação foi: nós não vamos ter tempo, porque nós não conseguimos ter tempo sequer para parar um bocadinho, não vamos ter tempo. A verdade é que fomos a primeira vez e continuamos, e há 3, 4 anos que estamos no movimento e já não nos vemos fora do movimento. E é um movimento que está organizado a nível de setor, em termos de conselho, depois a nível nacional. Aliás, vai haver um encontro nacional. Não, encontro nacional agora neste fim de semana. Internacional é que é para o próximo ano. O padre Luís Marinho não me deixa mentir, que acho que é este fim de semana que é o encontro nacional. E há um encontro depois internacional que irá ser realizado em Fátima no próximo ano, 2018. Em que vêm pessoas de todo o mundo e que participam e que fazem estes encontros como nós fazemos, e as partilhas são muito ricas. Nós convivemos com casais de todos os países, e eles vêm e partilham as experiências. Fazemos sempre um retiro anual que nos faz parar e pensar também nas prioridades. E o que gostaríamos só de partilhar convosco é que realmente a oração tem um poder muito grande, permite-nos ir ao encontro do que realmente Deus, ou tentar perceber o que é que Deus deseja de nós, da nossa família, e tentar dar valor realmente ao que é mais importante. E obrigou-nos a estabelecer prioridades e a conseguirmos dedicar tempo ao que realmente era importante. E a nossa família ganhou realmente com isso, principalmente a nível de ambiente e proximidade com os nossos filhos, e a própria confiança que eles depois ganharam a partir daí, e a liberdade e a espontaneidade, se quisermos, para falar com Deus, que está sempre presente. Não irei acrescentar mais, não sei se depois fica com algum tempo para perguntas. Obrigada pela atenção. Obrigado.